Bom dia, pessoal do canal Espiritismo e Nova Era. Bom dia. Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui. Se inscreva, dá um like, compartilha, comenta e vamos que vamos. Estou gravando esse vídeo aqui e eu queria falar um pouco do assunto que está na mídia, que é o Daniel Mastral, que é o assunto, né, do Daniel Mastral, é o Daniel Mastral, que ele se suicidou. Alguns falam que ele se matou, outros falam que ele se suicidou. Se, e por aí vai, né, pessoal? Mas quem vai saber se ele se suicidou, se foi ele mesmo que se matou e tirou a própria vida, e, ou foi assassinado, ou mataram ele, cometeram, como se diz, o latrocínio, né? Tiraram a própria vida dele, o homicídio. Essas palavras aí meio complicadas do Instituto Criminalista. Mas uma coisa é fato, né, pessoal? O Daniel Mastral, ele cometeu dois erros. O primeiro erro foi ter entrado pela seita satânica, fazendo parte do satanismo. Eu acho assim, pessoal, a vida tá tão difícil pra você, pra mim, pra minha mãe, pro meu pai, minha irmã, pra todos que estão aqui no Brasil, né? Pra todos que estão aqui no Brasil, pra todos que estão no planeta Terra. Tanto é que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Todo mundo tem problema, cada um tem seu problema. Só para a gente falar que a gente não tem problema, que atire a primeira pedra, como diz o nosso irmão maior, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Né? Cada um tem problema, cada um sente os seus problemas, cada um sente aquilo que passa no dia a dia, né, pessoal? Porque o mundo de provas e expiações é bem difícil, né? A gente reencarna com o propósito de evoluir, de aprender, de crescer moralmente, fisicamente e espiritualmente. Né? A vida é um ciclo. A gente nasce, cresce, envelhece e faz a passagem. Né? Faz a passagem do plano, desse plano que é o plano físico, para o plano espiritual, que é o plano, a verdadeira morada do Cristo. Mas, convenhamos e convenhamos, cada um tem a sua maneira, a sua forma de fazer a sua passagem. Né, pessoal? Cada um tem a sua maneira, tem a sua forma de fazer a sua passagem. Cada um tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é de cada um, mas a colheita torna-se-á obrigatória. Quando a gente nasce, cresce, envelhece e faz a passagem, a gente está evoluindo. A gente está evoluindo. A gente é igual uma borboleta, né? Primeiro, a borboleta nasce como uma largata da folha. Depois dessa largata, ela cria asas e começa a voar. Então é a evolução de cada um. Cada um tem a sua evolução, cada um tem a sua passagem aqui no planeta Terra. Um tem as passagens boas, que deixa marcas, que deixa convicções, ensinamentos, aprendizados. Pessoas que deixaram sua marca, igual Marcelo Rezende, Einstein, Dr. Enéas Carneiro e vários outros espíritos, Joana Dark, Padre Cícero, Padre José Mineiro, Eurípides Barçanufo e vários outros, né, pessoal, que deixaram a sua marca, Tesla, né, que é aquele que inventou energia, e tem pessoas que não deixam a sua marca. Né? Isso vai de cada um tem a sua evolução específica, cada um tem o seu modo de entender a vida, tem um modo de encarar a vida conforme os seus conhecimentos de vida passada
ou dessa vida mesmo pretérita da pessoa. Porque a gente tem 30 anos, a pessoa quando desencarna com 30 anos, desencarnou nova, realmente desencarna muito nova. Mas 30 anos, se você for fazer a conta, 30 anos dá para aprender bastante coisa. Já dá para saber o que é nota de 10, o que é nota de 5, né, pessoal? Já dá para saber o que é nota de 10 e nota de 5. E no caso do Daniel Mastral, que estava com 57 anos, e ele tirou a própria vida, isso, isso vai depender da investigação policial, mas ele tirou a própria vida, isso foi um erro muito grave, porque só tem uma pessoa que pode tirar a vida e dar a vida, que é Deus, o engenheiro sideral, o engenheiro cósmico do universo, o nosso querido amado Jesus Cristo. Então, nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida de ninguém. De tirar a vida de ninguém. A pessoa que mata uma outra pessoa tem esse débito, tem esse compromisso, tem que reencarnar várias e várias vezes, porque tem esse débito, tem esse compromisso, tem essa amplitude, né? Que sabe que aquilo ali não vai ficar de graça e nunca vai ficar de graça em nome de Deus e Jesus, que aquilo ali nunca vai ficar de graça, aquilo ali não vai ser de graça, né, pessoal? Então, então, cada um sabe, a pessoa sabe o que é nota de 10 e nota de 5 no caso do nosso querido Daniel Mastral, que Deus deu conforto para ele, aonde quer que ele esteja, se ele estiver no vale do suicida, que Deus deu conforto espiritual para ele, que ele tenha um entendimento do que ele cometeu, do que ele fez com a própria vida, por mais que estava difícil, mas a pessoa quanto mais tem dificuldades, mais a pessoa evolui. Ninguém evolui sem dificuldade. Ninguém evolui sem dificuldade. Quanto mais a pessoa tem dificuldade, ninguém evolui sem dificuldade. Quanto mais a pessoa tem dificuldade, mais a pessoa cresce, mais a pessoa evolui. Ninguém evolui no parque de diversão. A pessoa evolui quando escala uma montanha. Quando escala uma montanha e faz força para subir aquela montanha. E quando chega no topo, chega no final da montanha, pode abrir o braço e falar: Eu fui um vencedor, eu sou um vencedor. Então a pessoa que tira a própria vida são a pessoa que cai no meio da montanha, que a corda arrebenta, a corrente arrebenta. Vamos supor que a nossa vida é uma montanha muito grande, uma montanha que vai até o paraíso. Então a gente começa de baixo, sobe um pouco a montanha, sobe um pouco a montanha e vai subindo, encarnação por encarnação. Cada encarnação é um degrau da montanha. Cada encarnação é um degrau da montanha, é um degrau da montanha russa, que é a vida, né, pessoal? Da montanha russa, que é a vida, que é a vida, que é a vida cheia de obstáculos, né? A vida é cheia de obstáculos, então cada pessoa tem aquilo para se passar. E o Daniel Mastral não é diferente. Daniel Mastral, ele se ele tirou a própria vida, ele não podia ter feito isso, porque apesar de ser uma pessoa que falava que era cristã, lógico que ele fez muito erro na vida, juntando a essa seita satânica. A nossa vida tá tão difícil no dia a dia de cada um tá passando um momento dificílimo, ninguém tá passando um momento fácil, cada um tá passando um momento dificílimos, cada um tá passando um momento difícil. Um dia é difícil do que o outro dia. Um dia a gente tem que matar um leão por dia. Um dia não é igual ao outro, mas a gente jamais pode desistir da própria vida, se entregar ao suicídio. O Deus, o homem perde Deus quando o homem fala assim: Deus, perdi a esperança. Deus fala:
Pronto, perdi um homem. Então isso jamais pode acontecer. Jamais, jamais pode acontecer. No caso do Daniel Mastral, ele sabia muito bem o que ele fez, sabia muito bem. Daniel Mastral, ele fez parte desse espiritismo de uma maneira negativa, porque tem de uma maneira negativa, porque tem um espiritismo bom, né, de Allan Kardec, que pregou aquilo que tudo Allan Kardec ensinou, e tem um espiritismo ruim, que é o espiritismo que a pessoa não tem a compreensão, é muito primitivo. Tem duas partes do espiritismo, tem a linha branca e a linha vermelha. A linha branca é da linha mesa branca, a linha vermelha é da linha mesa vermelha, que é do ocultismo. Então essas pessoas que estão muito atrasadas ainda no espaço e no tempo, acham que espiritismo, acham que contatar a força do universo, força da luz ou força das trevas é assim. Depois que a gente faz o pacto com essa força, não tem como voltar atrás e falar, ah, eu não quero mais não. Eu achei que era uma coisa, eu consegui tal coisa, mas agora eu não quero mais não. Consegui, pronto, acabou. Agora eu não quero mais. Tchau, obrigado, fica aí, boa sorte pra vocês. Não é assim, porque a nossa vida é um terreno vazio, é um terreno com terra fértil. Aquilo que você vai colher depende do que você vai plantar nesse terreno. A colheita é obrigatória, mas o plantio se torna-se livre. Então, no caso do Daniel Mastral, ele tinha consciência do que ele veio fazendo, porque ele programou a reencarnação dele, como eu programei a minha, como você programou a sua, ele programou a reencarnação dele, ele sabia o que era nota de 5 e nota de 20 na hora desse suicídio, 57 anos, dá pra você saber o que é nota de 5 e nota de 20. Ninguém é bobo, ninguém é bobo. Dá pra você saber o que é nota de 5 e nota de 20. Uma pessoa que comete um suicídio, por mais tristeza que ela esteja passando nesse momento da vida, dá pra ela saber o que é nota de 5 e nota de 20. Dá pra ela saber o que é nota de 5 e nota de 20. Então, o Daniel Mastral, eu acho que ele cometeu três erros. Primeiro, ter suicidado. A vida não se resume a isso. Aquela pessoa que está pensando em suicídio tem uma ajuda, tem centros espíritas, casas evangélicas, casas católicas, casas muçulmanas, casas evangélicas, casas espíritas, casa católica, tem casa budista, tem um monte de religião. E por mais que a religião, mas na maioria das vezes ela tenta extorquir o seu dinheiro, tem verdadeiras, tem algumas religiões ainda, se você for pedir uma palavra amiga, o que seja, eles ainda te dão. Se você for pedir uma palavra amiga, o que seja, eles ainda te dão. Se você chegar numa igreja evangélica ou numa igreja católica, for pedir uma palavra amiga, eles ainda te dão. Ou se você falar assim, oh, eu estou precisando de uma palavra amiga aqui, uma palavra de consolo, o que você tem para me dizer? Aí a pessoa vai sentar com você numa cadeira, ou num banco, ou no jardim e falar, oh, tem isso, 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 a vida é boa, maravilhosa, por mais dificuldade que você esteja passando, tudo isso passa, tudo isso vai passar, você vai vencer, você vai conseguir. Nem uma religião, por mais corrupta que a religião seja, tomando seu dinheiro em certas igrejas, nenhuma religião te dá um conselho para você tentar com a própria vida. Você tentar com a própria vida. Nenhuma religião cristã. E o Daniel Mastral falava que era cristão, era só ele pedir ajuda. Ele falou que pediu ajuda uma vez e deu certo, que ele estava a ponto de cometer o suicídio. Por que ele não foi para pedir ajuda para essa mesma pessoa e não ter suicidado? E não ter tirado a própria vida? Ou você não tirou a própria vida, tem a justiça aí. A justiça demora, mas ela funciona. A justiça demora, mas ela funciona. Fosse da polícia falar, oh,
tem alguém me ameaçando aqui. Tem alguém me ameaçando, tem alguém tirando a minha paz. Faz um boletim de ocorrência. Entra em meios legais da justiça. Fala, ô, tá acontecendo isso e isso. Tem a polícia, tem promotor, tem juiz, tem advogado, tem um monte de pessoas que estão para proteger a integridade nossa física e moral. É só você procurar. Agora, não adianta nada você ficar sendo ameaçado aí e ficar sentado com a bunda sentada no sofá esperando algo acontecer. Reaja, reaja. Você tem que reagir. Você tem que reagir. Você veio nesse planeta para reagir. Para reagir, para ir atrás das autoridades cabíveis e reagir. Falar, ô, tá acontecendo isso. Eu vou reagir, eu vou lutar, eu vou conseguir. Então, no caso assim, do Daniel Mastral, ele cometeu vários erros. O primeiro, se ele suicidou, ter acabado com a própria vida, porque a vida não acaba, a vida continua. Com certeza, se ele acabou com a própria vida, nesse momento, infelizmente, ninguém queria isso. Eu jamais queria isso, porque eu assisto muito o Daniel Mastral, assisto muito. Assistia, né? Assistia, agora eu não assisto mais. Tomara que esse vídeo seja enviado para o Daniel Mastral no mundo espiritual, que ele tenha ciência e consciência que ele cometeu um grave erro, que ele cometeu um grave erro, que ele vai ter que reencarnar de novo e reencarnar numa situação muito mais difícil para cometer, para apagar o que ele cometeu no suicídio, que foi ter tentado contra a própria vida, porque cometer um suicídio não é de pessoas normais, é de pessoas anormais cometer um suicídio, porque por mais difícil que a vida esteja, tudo tem saída, tudo tem solução. Basta correr e ir de encontro, correr atrás de pessoas certas, de bons orientadores, psicólogos, terapeutas, pastores, dirigente espírita, padre católico, que todos eles vão ter uma palavra amiga para te ajudar, para te orientar a sair desse buraco. Então o Daniel Mastral ele fez as coisas de próprio punho, não procurou ninguém, estava sofrendo calado, sofrendo escondido, e isso é um erro, sofrer calado, sofrer escondido. A hora que você vê que a situação fica preta, vai, corre a pessoa que te ajude. Vai primeiro em bom psicólogo. Se o psicólogo está ajudando, mas não está sendo eficaz naquele primeiro momento, procure a religião, procure Jesus, procure Deus, converse com Jesus, converse com Deus, conversou com Jesus, conversou com Deus, procurou um psicólogo, um terapeuta, procura outras opiniões, procura a opinião do padre, do dirigente espírita, do pastor, do sacerdote, do que for, que eles vão falar para você que tudo tem saída, que tudo tem solução. Agora você, de livre e espontânea vontade de pegar uma arma e estacionar o seu carro, como foi no caso do Daniel Mastral, pegar uma arma, sair com uma arma de dentro do carro, estacionar o carro num terreno que ninguém sabe se é um terreno baldio ou não, estacionar o carro num terreno baldio, pegar uma arma e sair com a arma de próprio punho e sair fora de visão de alcance da câmera e depois achar que ser encontrado morto, a polícia ou a perícia falar que talvez ele suicidou ou talvez foi assassinado, sem ele procurar ajuda, sabendo que ele era cristão, sabendo qual que era a palavra de Deus. Porque uma pessoa para ser cristã, ser padre, ser evangélico, ser dirigente espírita, ser o que for, a pessoa tem que saber entender o que é nota de 10 e nota de 5. Tem que saber e tem que entender o que é nota de 10 e nota de 5. A gente tem que estar no altar da igreja para falar o que é necessário e o que é benéfico para aquela pessoa sair da depressão, sair do abismo, sair do buraco. Não para falar bonito para a igreja ver
e depois na prática não executar nada e sair totalmente arrasado e deprimido daquela seita religiosa. Como te diz, ir para uma igreja só para segurar banco, ir para um centro espírita só para segurar a presença, ou ir para uma casa espírita, ou ir para uma casa espírita só para marcar presença, ir para uma igreja evangélica só para segurar banco, ou ir, ou ir na igreja católica só para assistir a missa. Não adianta se você não levar algo bom dali, fica na sua casa. Fica na sua casa. Eu vou te falar a verdade, eu falo a verdade, os espíritos estão aqui me intuindo, e eles também concordam que o Daniel Mastral cometeu um grave erro nas duas hipóteses, no suicídio ou no assassinato. De uma forma ou de outra ele vai ter que corrigir. De uma forma ou de outra ele vai ter que corrigir o que ele fez. Porque quem procura acha. Eu só faço uma coisa como fiz ontem, faço uma oração para Daniel Mastral, que ele encontre o caminho da luz, o caminho da redenção e do arrependimento, e que ele se torne uma boa pessoa, uma pessoa mais evoluída no mundo espiritual, e que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, alivie tudo aquilo que ele vai ter que passar, de uma forma ou de outra ele vai ter que passar, mas que seja aliviado, que a jornada dele, a caminhada dele vai ser muito longa. Ainda mais se ele cometeu um suicídio. Ainda mais se ele cometeu um suicídio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoar, Senhor. Pai, livrar todo mal, nunca deixei cair em tentação, mas livrar todo mal, que assim seja, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sua voz entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. A Virgem Maria, Joana Dirk, Padre César Gardini, Padre José Mineiro, Olímpio Barçanufo, Santa Rita de Cássia, Padre Pio, Madre Teresa, Madre Zildinha. A espiritualidade amiga, cuide do Daniel Mastral, onde quer que ele esteja, em nome de Deus, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Paz e luz.